Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar, da nossa querida casa, que é o Lar do Amor Cristão. Esperamos que todos estejam bem e que possamos aproveitar da melhor forma possível os ensinamentos que falaremos na noite de hoje. Eu gostaria de informar a todos que esta reunião está sendo gravada. As imagens estarão no Facebook do Lar do Amor Cristão e também no canal do YouTube do Lar do Amor Cristão. Cestas básicas. Hoje nós temos um pedido especial, por que não dizer mais que especial. Estamos já há praticamente uma semana e meia para distribuir a cesta, e estão faltando diversos itens que eu vou passar aqui para vocês, para que a gente possa obter as doações para concluir as cestas, né? Então, está faltando os seguintes itens: 44 pacotes de 5 quilos de arroz, 106 pacotes de 500 gramas de macarrão, 71 quilos de açúcar, 103 sachês de molho de tomate e 27 daquelas ampolas de litro de óleo. Tá? Então, esses itens aí que estão faltando, eu gostaria sempre de salientar que no site do Lar do Amor Cristão estão lá todos os itens, inclusive as formas que podem ser utilizadas para colaborar com a formação dessas cestas. Então, mais uma vez, pedimos o carinho de todos e também temos certeza que nós vamos concluir e poder entregar no final da semana que vem todas as cestas. E quem desejar pode colocar água para ser fluidificada. E no site do Lar do Amor Cristão vocês vão encontrar lá local para fazer os pedidos de vibrações, acompanhamento dos cursos, dos grupos de estudo. Tá? Então, eram esses os recados da noite. Agradecemos a atenção. E hoje estamos continuando o estudo das epístolas de Paulo. Nós estamos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Hoje o assunto que será abordado é: irmãos, não sejais meninos no entendimento. A Elvis Andrade vai fazer a apresentação para nós, depois a Lete fará as vibrações. E agora nós vamos convidar aqui o Pedro Araújo, que ele vai fazer uma leitura para que nós possamos nos harmonizar, nos tranquilizar e também receber algumas informações que sempre são muito importantes nessas leituras, né? Então, eu convido aqui o Pedro. Por favor, Pedro, boa noite. Boa noite a todos. Muito prazer eu participar desse Evangelho. A minha leitura hoje será do livro Palavras da Vida Eterna, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. É o item 32, o amor tudo sofre. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, será como fazer barulho sem nenhum valor ou substância. Qualquer habilidade que tenhamos será inútil, sem valor algum, se não tiver amor. Essa lição que irei retratar, ela vai falar bem da nossa realidade, da realidade que vivemos hoje, falta de amor. É o seguinte: o noticiário terrestre reporta-se diariamente a loucuras cometidas em nome do amor. Homicídios são perpetrados, cometidos publicamente. Suicídios sugam de pranto e desolação a rota de lares esperançosos. Furto, contenda, injúria e perseveridade aparecem todos os dias invocando a inspiração do sentimento sublime. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores e infelizes crianças em toda a parte sofrem abandono e aflição sobre a legenda celeste. Entretanto, o egoísmo,
traduzindo apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade, os desacertos da prece. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. O amor, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, exposando-lhes as lições e as dificuldades, as dores e os compromissos. Não se atropela nem se desmanda. Abraça no sacrifício próprio em favor da felicidade da criatura a quem ama, a razão da própria felicidade. Por esse motivo, no amor verdadeiro não há sinal de qualquer precipitação conclamando a imoderação ou a loucura. O apóstolo Paulo afirmou divinamente inspirado: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Coríntios, capítulo 13, versículo 7. De nossa parte, acrescentaremos: o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Meus amigos, por hora é isso. Obrigado, Elza, pelo convite para essa leitura, e obrigado também aos demais pela confiança. E vamos amar mais. Boa noite a todos. Boa noite, Pedro. Obrigado aqui por participar do nosso Evangelho. E agora eu convido a todos para nos acomodar da melhor forma. E dessa forma nos reunimos mais uma vez para falar dos ensinamentos de Jesus. E nessa feita, através do apóstolo Paulo. E assim nós também vamos preparando o nosso ambiente para as vibrações, rogando que Jesus esteja conosco. Os mentores do Lar do Amor Cristão nos envolva para termos melhor aproveitamento de todos os ensinamentos que receberemos esta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Porque é teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, então agora convidamos a nossa querida Elza para fazer a apresentação da Epístola da Noite. Boa noite, Elza, muito obrigado aqui por participar do nosso Evangelho. Obrigado. Abre o microfone, por gentileza. Boa noite, senhor Ângelo. Boa noite a todos. Eu que sou imensamente grata ao Lar do Amor Cristão pela oportunidade de juntos participarmos do Evangelho e também ao Pedro pela excelente leitura. Como disse o senhor Ângelo, vamos ver um pouquinho do capítulo 14, versículo 20, de 1 Coríntios, de Paulo de Tarso, que sabemos ter sido ele um espírito missionário enviado por Deus para espalhar o Evangelho de Jesus. O versículo em questão diz: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes pequeninos na malícia e adultos no entendimento. Quando Paulo escreveu o capítulo 14, versículo 20, ele estava em Éfeso por volta do ano de 55 depois de Cristo. E Éfeso ficava na região da Ásia Menor, hoje parte da Turquia. Pois bem,
Antes de escrever o versículo 20, Paulo já tinha fundado a comunidade de Corinto. Ele já havia enfrentado muitos sofrimentos e perseguições. Ele estava num momento de maturidade espiritual, com bastante experiência missionária. Enquanto estava em Éfeso, Paulo recebeu notícias preocupantes sobre a comunidade de Corinto, que vinham com divisões internas, problemas morais, confusões no culto e mau uso dos dons espirituais. A partir dessas notícias, Paulo escreveu a carta a 1 Coríntios para corrigir, orientar e chamar o grupo à maturidade. Enquanto a preocupação de Paulo era corrigir os irmãos de Corinto que estavam sendo imaturos na fé. Ele insistia dizendo, na malícia, crianças, mas no entendimento, sejam adultos. No contexto da carta, Paulo censurava os coríntios pela forma desordenada e infantil com que exerciam os dons espirituais. Ele, de certa forma, em quase todo o capítulo 14, está repreendendo os coríntios porque muitos estavam usando o dom de línguas de forma infantil, buscando aparecer ou mostrar poder espiritual. Em vez de edificar a igreja, eles estavam buscando mais a vaidade pessoal do que a edificação coletiva. Nesse versículo, Paulo de Tarso estimula os cristãos a não serem crianças na compreensão, mas a buscarem a maturidade espiritual, não se deixando levar por engano. Paulo questiona a imaturidade dos coríntios, que se prendiam à sabedoria humana e aos dons, de forma desordenada, com a importância da sabedoria de Deus e o processo contínuo de construir, fortalecer e fazer crescer a igreja, tanto a nível pessoal quanto coletivo. Ele enfatiza que a verdadeira maturidade se manifesta na busca do amor e na compreensão da vontade divina. Compara a imaturidade espiritual à infantilidade, onde a mente é facilmente enganada. Ele aconselha os coríntios a crescerem, a não se contentarem com uma compreensão parcial, mas a buscar uma sabedoria mais profunda que vem de Deus. Em contraste com os coríntios que se apoiavam em sua inteligência de dons humanos, Paulo aponta a sabedoria de Deus como caminho para a edificação da fé, advertindo que a inteligência dos sábios pode ser um obstáculo para o evangelho quando não está voltada para Deus. Mas, na verdade, a preocupação de Paulo era a busca de um processo contínuo de crescimento e transformação para se tornar mais semelhante a Jesus, abandonando o pensamento e o comportamento imaturo, que para adotar uma mentalidade mais amadurecida, que deveria ser direcionada para todos, para que todos os membros fossem fortalecidos na fé, e que a ordem e a edificação prevalecesse em todas as atividades da igreja. Então, quando Paulo diz, irmãos, não sejais meninos do entendimento, mas sede meninos da malícia e adultos no entendimento, nós podemos entender que temos que ter a paciência, a simplicidade de propósito e a pureza que se esperam de uma criança, que ainda não foi corrompida pelas paixões e pelos desvios morais. Não é assim uma criança inocente? Sermos adultos no entendimento significa desenvolver a capacidade de discernir entre o que é certo e o que é errado, o que é útil e o que é fútil. Isso implica na busca por conhecimentos mais profundos das leis divinas e do Evangelho, em vez de se prender a práticas e rituais sem significado nenhum, sem significado interior. O ensinamento de Paulo
é um chamado à maturidade e à responsabilidade sobre a vida. A vida espiritual não deve ser encarada com frivolidade ou instabilidade de uma criança. É necessário adotar uma postura madura, com firmeza nas convicções e seriedade dos propósitos. No Evangelho por Emmanuel, de Chico Xavier, Emmanuel aborda em diversas passagens a centralidade da caridade, da clareza de pensamentos e da edificação do espírito para o progresso do ser. Ele reforça a importância da comunicação clara através do amor e da sabedoria, valores que se alinham com o ensinamento de Paulo sobre a importância de a mensagem ser compreensiva para todos. Todos têm que entender o que se está falando, senão se torna difícil. Não adianta falar em outras línguas para um povo que não entende. Tem que ser uma conexão clara, bem compreensível. Esse versículo 20 é um chamado à evolução na pureza da conduta, na maturidade do raciocínio, estudo e prática do Evangelho. Ele serve de alerta contra a infantilidade espiritual, que são as disputas, vaidades religiosas, e lembra que o caminho é crescer no amor e na razão. Allan Kardec e os espíritos instrutores sempre destacam a pureza, simplicidade e ausência de egoísmo como características a serem preservadas. E ser criança na malícia significa manter o coração limpo, sem ódio, sem inveja, sem egoísmo. Se nós observarmos bem, quantos de nós ainda somos Saulo de Tarso? Quantas vezes apedrejamos e somos apedrejados? Julgamos e somos julgados? Ainda não conseguimos amar aqueles que professam a mesma fé que nós mesmos? Nós vamos encontrar no nosso saudoso Luiz Rodrigues da Cruz, no seu livro Aprendendo com as Epístolas, ele nos diz como é oportuno essa recomendação de Paulo para o homem atual. Ele diz que continuamos adultos na malícia, na hipocrisia, na maldade e permanecemos pequeninos no entendimento da realidade espiritual. Permanecemos meninos no discernimento daquilo que nos convém, agindo com leviandade, preocupados com frivolidades e com os brinquedos que nos divertem, distantes de Deus e de sua justiça. Quanta verdade nessas palavras do Senhor Luiz, não? Mas o Espiritismo valoriza o uso da razão, do discernimento e da consciência esclarecida. O que Paulo está pedindo é que a fé seja raciocinada, não cega, amadurecida pela compreensão das leis divinas. E isso se conecta ao tema kardecista que diz: a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E assim sendo, o que nos impede de assumirmos o Paulo de Tarso que existe em nós? Não será o apego às coisas materiais, a nossa zona de conforto, medo de mudanças e responsabilidades? Temos que nos lembrar que somos espíritos viajores através do tempo e das sucessivas reencarnações, nos deparando com os ensinamentos do Mestre há mais de 2 milênios. Temos que nos lembrar também que estamos vivendo um momento ímpar da humanidade na Terra. E é de muito bom senso buscarmos a nossa reforma íntima. E toda vez que estivermos vivenciando dias de Paulo de Tarso, vamos tentar, ao menos tentar prosseguir a nossa jornada a serviço de Jesus. Porque o verdadeiro discípulo de Jesus, à luz do Espiritismo, é aquele que se esforça para transformar-se moralmente,
compreendendo que o Evangelho é um caminho de renovação interior e não um conjunto de palavras para admiração externa. Ele sabe que a grande obra a realizar-se está nele mesmo e que deve ser puro e inofensivo, mas também inteligente e prudente em suas ações. Muita paz a todos e vamos às nossas vibrações. Senhor, nesse momento, pedimos que nos envolva com sua luz e sua paz, que nossos pensamentos se harmonizem com os dos bons espíritos, para que possamos ser instrumentos do teu amor. E assim vibremos pela paz, harmonia e fraternidade entre os povos, principalmente dos países que vivem em conflitos, para que o diálogo e a tolerância prevaleçam na chama do bem, da justiça, dissolvendo o ódio e despertando a fraternidade. Vibremos pelo nosso Brasil, que a luz de Jesus ilumine nossos governantes, guiando-os no caminho da união e da verdadeira necessidade do país. Vibremos pelas crianças em orfanatos, envolvendo-as em ternura, proteção e alegria renovada. Vibremos pelos nossos irmãos que vivem nas ruas, para que encontrem acolhimento, esperança e mãos amigas no caminho. E vamos estendendo nossas vibrações aos idosos em asilos e casas de repouso, desejando-lhes paz, conforto, dignidade e serenidade. Que as nossas vibrações alcancem os nossos irmãos doentes do corpo e da alma, dos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. E vibremos por aqueles que se encontram em detenções, casas de repouso dos melhores, pelos que vivem na maldade e nos vícios de qualquer natureza, inspirando arrependimento, renovação e coragem de recomeçar. Em especial, vibremos pelo lar do amor cristão, por todos os seus dirigentes, trabalhadores, creche, assistidos e pelos nossos companheiros de jornada. E vamos deixando vibrações em aberto, para que a espiritualidade responsável leve, onde se fizer necessário. E agora, vamos às vibrações finais, que será feita em seguida. Muito obrigada. Muito obrigada, Elza, Pedro. Vamos continuar nesta sintonia maravilhosa. Vamos pedindo aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, que neste momento estejam conosco, visitando os nossos lares, trazendo a paz, a harmonia, que cada lar, cada cômodo da nossa casa nesta noite seja iluminado por essa paz, por esta harmonia. Vamos retirar de cada lugar, de cada cantinho da nossa casa, os pensamentos negativos, as tristezas, as mágoas. Vamos retirar todos os miasmas, tudo aquilo que está pesando sobre o nosso lar. Vamos pedindo também que os nossos mentores possam fluidificar os nossos alimentos, aqueles que estão para serem preparados e aqueles que já estão preparados. Que eles sejam impregnados de bons fluidos para nosso vigor físico e espiritual.
Pedimos também que os nossos mentores visitem os lares dos nossos vizinhos, que eles possam receber nesta noite tudo aquilo que eles necessitam: saúde, emprego, harmonia, que eles possam ser visitados e sentir a presença do nosso Mestre amado Jesus. E agora nós vamos nos sentando confortavelmente, para que também nós possamos receber, juntamente com todos os nossos familiares, aquilo que necessitamos. Vamos mentalizar os nossos familiares, abraçando-os, levando até eles a saúde, o bem-estar, o conforto físico e espiritual, o consolo para suas mágoas, para suas tristezas, que todos possam receber nesta noite as benesses de Jesus. E assim nós vamos recebendo em nós uma grande luz sobre nós, descendo lentamente pelo nosso cérebro, descendo por toda a nossa cabeça, iluminando todas as nossas células cerebrais, vai descendo por todo o nosso sistema nervoso central, até a ponta dos nossos pés. E agora volta para o alto da nossa cabeça, descendo pela nossa fronte, pela nossa parte laríngea, por todo o nosso sistema circulatório, respiratório, harmonizando todo o nosso sistema digestório, fígado, estômago, o pâncreas, renovando as células para que elas tenham bastante vigor. Todo o nosso sistema urinário, excretor, intestino e nosso sistema excretor. E o nosso sistema reprodutor. Que esta água que está ao nosso lado possa ser fluidificada com tudo aquilo que necessitamos para o nosso bem-estar físico, mental e espiritual. E assim, Jesus, agradecemos mais uma vez a oportunidade que nos deste de trabalharmos na tua seara bendita. Estende as tuas mãos plenas de luz sobre todos nós, que nós possamos recolher neste momento o teu amor. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada, boa noite a todos, obrigada Elza, obrigada Pedro, por encantarem e trazerem a mensagem de amor no nosso Evangelho.